Oi, gente, meu nome é Pamela, eu tenho 20 anos e sou estudante de licenciatura em artes visuais. E eu me apresentaria como uma pessoa muito sonhadora, que gosta muito de comida e de ouvir música. As coisas que eu gosto sempre foram muito diversas e aleatórias, e eu sempre fiquei muito perdida assim com o que eu gostaria de fazer. Mas de um modo geral, o que sempre esteve presente é que eu gostava muito de livros. Me sentia muito encantada por desenhos, pinturas ou qualquer coisa relacionada à arte e cultura. Ao longo da adolescência, eu fui me aproximando mais disso, participando ativamente de alguns projetos escolares que me marcaram muito e de uma forma positiva. Eu também sempre fui muito curiosa, o que acabou me levando para o mundo da ciência no ensino médio, período em que eu fiz um curso técnico em Química. Esses 3 anos foram muito ricos e eu sinto que eu amadureci muito como pessoa. Também foi aí que eu comecei a tentar um pouco mais de artesanato, aprendendo algumas técnicas e fazendo pequenas peças que eu dava de presente para os meus amigos. O primeiro trabalho, que foi um desenho que eu fiz ao longo da oficina no começo do festival, é um desenho que eu fiz inspirado numa música da Aurora, que é uma cantora norueguesa, e essa música ela tá no primeiro álbum dela, e em português chama Através dos Olhos de uma Criança. Como essa música é em inglês, nas primeiras vezes que eu ouvi ela, eu não prestei muita atenção na letra. E a sensação que ela sempre me passou foi de realmente de estar suspensa, de estar levitando. Uma coisa assim muito leve. E ouvindo assim mais vezes, eu fui entendendo algumas partes da letra. E dentre elas, algumas partes que realmente ficaram na minha cabeça, que foi eu gostaria de ver o mundo através dos olhos de uma criança, e a outra parte que eu gostaria de sentir o mundo através da pele de uma criança. E aí tudo isso em conjunto me dava me dava assim essa imagem, essa imaginação assim de realmente de um bebê, de um feto no útero recebendo assim a nutrição, recebendo o amor da mãe. E a partir disso, eu resolvi começar esse desenho que parte dessa ideia que tem uma criatura, um ser, sendo alimentado por um outro ser maior e que é como se fosse o meio dessa criatura obter a luz, obter a vida. E isso também é por conta dessa sensação, né, que eu disse que eu tenho ouvindo essa música. Eu comecei o desenho com essa ideia assim em mente, mas depois, quando eu fui fazendo o rascunho e fui desenvolvendo mais, eu percebi que também ele tinha uma influência assim de um livro que é da Clarissa Pinkola Estés, que é A Ciranda das Mulheres Sábias, e que em alguns trechos assim me trouxe essa imagem de realmente de ser alimentado por algo que está presente no inconsciente, numa parte nossa que a gente não consegue ver e que fosse como uma árvore, como as raízes que ligam a gente a uma coisa interior, assim, que está presente em todos nós, mas que também é alimentado por nós, pelas nossas experiências, pela nossa vivência mesmo. E junto com isso, eu também fui percebendo que tinha uma influência de uma ilustradora que eu sigo e que faz ilustrações sempre com mensagens de aceitação, de amor e de autoafirmação, que são coisas assim que se ligam mais à espiritualidade, ao amor próprio, que eu gosto bastante. Um possível desdobramento que poderia surgir desse desenho, que foi uma coisa sugerida pelo Guido,
e que também conversa bastante com o que nós fizemos na oficina, que foram algumas atividades da gramática da fantasia, seria imaginar uma narrativa, uma história para essa criatura que está recebendo essa luz, essa energia. E se ela saísse e se deparasse com uma floresta, com o que aconteceria? Qual seria a sequência disso? E ao mesmo tempo também o que eu achei interessante, conversando com as pessoas que fizeram as oficinas e com as trocas que a gente teve, é que eu pude olhar para vários rascunhos, para vários trabalhos que eu fiz antes e relacionar com o que eu fiz durante a oficina. E eu pude reparar, assim, que teve uma certa repetição de alguns temas, que algumas coisas parecem ser recorrentes. E a partir disso também eu meio que linkei com um outro trabalho que eu fiz para uma disciplina da faculdade, uma optativa de expressão têxtil, em que eu experimentei pela primeira vez com bordado. E o resultado desse trabalho foi esse bordado em formato circular, lembrando o relógio e essa questão do ciclo, porque o que eu quis expressar através dele eram os ciclos de vida e morte e as transformações que nós passamos ao longo da vida, ou até mesmo em um mesmo dia. E que e como que, apesar de sempre ter esse ciclo de início e fim, o novo início nunca é da mesma forma. Ele sempre tem um significado, ele acontece de uma forma diferente. E eu pude reparar isso, linkar isso com esse trabalho que eu fiz durante a oficina, em que eu repeti alguns temas que eu já tinha trabalhado anteriormente, sem nem perceber, mas com um significado e com referências novas que agregaram mais ao trabalho.